Olá pessoal, aqui é Mike Shea e eu estou muito feliz de estar com você para começar uma nova série. Eu não sei se eu chamo Missão do Messias, Restauração da Missão do Messias, a revelação de Jesus nas Escrituras. Vamos ver. Quando a gente considera avivamento, nós temos que parar e perguntar o que é a igreja e para que serve. O que é um cristão e para que serve no mundo? O que é um discípulo de Jesus e para que serve? Qual é o papel da igreja na sociedade? E eu não estou falando como é que a sociedade está vendo a igreja. Eu gostaria de inverter a perspectiva. Eu gostaria de considerar com você o que é que Jesus veio fazer quando ele fala que ele vai edificar a igreja. Que igreja é essa que ele vai edificar? Porque hoje em dia tem igreja e tem igreja. Ou seja, tem igreja que é do Senhor e tem igreja que é uma imitação. E nós que somos a igreja que é do Senhor, e aí eu vou assumir isso por causa da palavra, nós precisamos perguntar se nós estamos alinhados. Porque o avivamento se faz necessário quando a igreja não está alinhada com os planos de Deus revelados na palavra. Se a gente fosse falar como a planta baixa da igreja, quando ele fala que ele vai edificar e ele é a pedra angular, o que ele está falando? O que ele está edificando? E eu quero considerar isso com vocês. Nós temos no final de Mateus uma passagem que na minha Bíblia é intitulada A Grande Comissão. E eu vou entender pelo título que o que vai ser falado aqui é uma coisa extremamente importante, se não fundamental da parte de Jesus para seus discípulos, ou seja, a igreja. Se é a grande comissão, e na verdade isso vem no final de Mateus e realmente as últimas palavras. Eu gostaria de ler com você. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Nessa primeira gravação, eu quero considerar com vocês, então, as últimas palavras registradas em Mateus. Nós sabemos que não são as últimas palavras de Jesus para seus discípulos, porque Atos contém outros, até um outro momento que Lucas fala, mas aqui em Mateus, o Espírito Santo conduziu, no sentido da inspiração dele na vida de Mateus, como autor, ele conduziu esse evangelho para que chegasse a essa grande comissão. Primeiro, Jesus estabelece que ele tem toda a autoridade no céu e na terra, ou seja, ele é o sumo, ele tem mais autoridade, se é governamental, é dele. Quando se refere às questões espirituais, essa autoridade é dele, no céu e na terra. E ele estabelece isso para então falar para os seus discípulos debaixo de que autoridade ele está fazendo essa comissão. Parece que, e a gente tem que lembrar que ele é o Messias. Ele é o Messias que ressuscitou, já foi para a cruz, já morreu na cruz, já foi sepultado, já foi ressurreto. Ele tem falado com os discípulos sobre o reino de Deus. E é um momento que agora ele está dizendo, pessoal, é muito importante. Eu não vou falar com vocês de qualquer coisa. Toda a autoridade no céu e na terra foi me dada.
Vocês precisam lembrar disso. Para aquilo que eu vou falar com você agora, você precisa saber que eu estou falando de uma posição de suma autoridade. Ide, portanto, fazei discípulos. De todas as coisas que Jesus podia ter falado nesse momento, ele usa a palavra fazei discípulos. Então eu tenho uma pergunta. Será que no Evangelho de Mateus a gente vai encontrar algum discipulado? Algum padrão de discipulado? Alguma expressão de discipulado? E o que seria esse discipulado? Fazei discípulos de todas as nações, ou seja, Jesus está falando isso, vai, como ele já falou, vai de Jerusalém até os confins da terra. Eu quero discípulos em todas as nações. E como é que você vai fazer isso? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse batismo significa uma separação e uma identificação plena com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Ou seja, eles sabem que eles vão chamar as pessoas para sair das suas religiões, do espiritismo que eles estão vivendo, da sua fé em relação à vida com os outros deuses, os deuses das nações. Eles vão se identificar exclusivamente com o Pai, Filho e Espírito Santo. Interessante que Jesus fala isso e já faz referência à Trindade, né? Não tem dúvida na cabeça de Jesus. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Interessante que ele fala esse ensinando-os a guardar. Porque aqui ele podia ter escrito ensinando-os todas as coisas. Então já estamos entendendo que não é um exercício intelectual. Tem coisas que eles vão ensinar e os discípulos que eles vão fazer, eles vão ter que fazer certas coisas. E há uma promessa aqui no final. Que promessa é essa? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Será que essa promessa é condicional? Ou seja, será que desde que você faça isso, eu manifestarei a minha presença no meio de vós? É interessante que há uma coisa prometida aqui que é justamente a presença dele. Mediante o quê? Mediante o fazer discípulos. Quando eles estão batizando e ensinando a guardar. Eu sei que mais de 40 anos atrás, eu vim para o Brasil para ajudar a fazer discípulos. E nesse processo o Senhor começou a me ensinar algumas coisas. O Brasil tem sido para mim uma sala de aula, um lugar onde Deus tem me ensinado sobre a importância de fazer discípulos, o valor que o Senhor dá a fazer discípulos. Ele tem me dado a entender uma plenitude do que é fazer discípulos. Antes eu via isso de uma forma bem mais restrita, não ampla, e certamente não segundo a palavra. E com tudo isso que eu estou comentando hoje, eu estou querendo te provocar. E te faço uma pergunta. Você é um discípulo de Jesus? Você quer ser um discípulo de Jesus? Sabe por que eu faço essas perguntas? Hoje em dia, inclusive nesse contexto que nós estamos aqui, tem um grupo de pessoas que tem se tornado muito importante. Os seguidores. Você sabe que Jesus tinha seguidores? Muitos. Ele começou a fazer as obras do Pai e todo mundo ficou impressionado. E a palavra que nós vamos ver daqui a pouco fala em multidões. Um desses momentos de uma multidão, eles contam 5.000 homens. Bom, então é para lá
de 20.000 pessoas como seguidores. Nos campos, porque esses 20.000 não cabem numa aldeia, não cabe numa cidade. Há uma multidão de gente e muitos seguidores. Talvez não os centenas de milhões que se gaba hoje na internet de ter, mas para os dias que Jesus estava vivendo, essas milhares de pessoas seguindo a Ele, onde Ele ia para fazer as obras do Pai, significante. Mas seguidor não significa discípulo. Dos seguidores, nós descobrimos que Jesus chamou discípulos. Ou seja, tinha alguns seguidores que mostravam algo diferente dos outros. E Jesus chamou esses para serem discípulos. Pergunto para você: você quer ser um discípulo? Ou você é um seguidor? Eu não tenho dúvida que hoje em dia tem muito seguidor, até dentro da igreja. No sentido, dentro dos cultos, participando de eventos, de conferências. Tem muito seguidor. Todo mundo está disputando seguidores e seguidores e seguidores e seguidores. E o problema é que isso pode influenciar a maneira que a gente está vivendo a nossa fé em Cristo. Apenas como seguidores. Sabe, aqui nesse texto, sabe que eu não estou lendo? Fazeis seguidores de todas as nações. E sim, fazei discípulos. Você é um discípulo. Eu sou um discípulo. Você quer ser um discípulo? Eu quero ser um discípulo. Para mim é uma pergunta muito importante, até em relação àquilo que Deus está preparando para fazer. Na última série, muitas pessoas perguntaram: o que está faltando? Se nós vamos falar em avivamento, você tem que avivar o propósito da igreja, que por sua vez vai ser avivada e ela vai entrar no seu papel. Ela vai reassumir o seu papel de evangelização na sociedade. Pessoas novas vão vir para Cristo, não chamadas para serem seguidores, e sim chamadas para se tornarem filhos, discípulos do Messias. Então esse conceito, na minha cabeça e na sua cabeça, é extremamente importante no tocante daquilo que Deus está preparando para fazer nesse último derramar. Queria que você ficasse comigo. Se isso te provocou, então começa a ler o Evangelho de Mateus. Pega e vai do início ao fim. Se você puder, e provavelmente que você só precisa definir o tempo. Começa a ler do início ao fim. Leia de uma vez o livro de Mateus. Que nessa série a gente vai ficar muito focado nessa palavra, fazei discípulos, que vem do Evangelho de Mateus. Olha, você sabe o que fazer, dá um like, compartilha, faz um comentário. Você sabe, eu te vejo no próximo vídeo.